Tudo bem, né? Esse negócio de eu trabalhar com desenho começou bem cedo na minha vida, assim, porque eu nasci numa casa que meu pai era artista. Então, meu pai ele trabalhava com ilustração para agências de publicidade e adorava pintar. Então ele trabalhava de manhã, durante o dia em agências ou departamentos de publicidade de grandes empresas, e à noite ele tinha uma coisa que no começo, quando eu era bem criança, eu não entendia muito bem o que ele fazia, mas ele tinha um espaço na casa da gente, sempre teve, mesmo que fosse só um quarto, onde ele montava o ateliê dele, né? Então desde pequenininho eu fui vendo essa atividade do cara que estava mexendo com criação. Eu ia dormir e ele continuava acordado, fazendo uma coisa que eu não entendia muito bem o que era, sentia cheiro de tinta, ouvia barulho de pincel limpando na água. Essa coisa toda me beneficiou muito, porque foi trazendo para mim uma ideia de uma atividade que ele praticava, e com essa atividade ele inclusive ganhava dinheiro e tinha uma família. Então cedo foi me passando a certeza de que eu poderia fazer isso, eu poderia tentar fazer isso. E isso me fez um bem danado, tá? Porque eu comecei, como tantos de vocês, desenhando, porque curtia desenhar, porque a maior parte das crianças gosta de desenhar. E eu desenhava de brincadeira, inventava livros e gibis, criava personagens, fazia capa, inventava nome de editora. Isso com 10, 11, 12 anos. Na realidade eu estava fazendo um tipo de escola, porque eu estava treinando ali, desenvolver o meu desenho, desenvolver narrativa, contar história, fazer layout, distribuir o personagem, texto, desenho, espaços, paginação, sequência, a criatividade mesmo, né? Eu estava praticando aquilo como brincadeira. E conversando, né? Porque meu pai tinha um ateliê, convidava amigos que eram pintores, então muitas vezes sentavam para conversar e eu estava lá de bico, assim, tipo, ouvindo. Aí já era uma outra pegada, né? Tinha a coisa da ilustração, que são os profissionais que trabalham com imagem, com desenho, para revista, para televisão, para internet, hoje para internet, na época não existia. Aí tem a coisa da pintura, que é uma outra história, que são os quadros, as telas, as galerias, os museus. E tinha uma terceira coisa que também me influenciou muito, que o meu pai gostava, e eu, claro que ia gostar também, que era a história em quadrinho. Eram os grandes desenhistas de história em quadrinho, desde os mais antigos até aqueles que estavam em ação naquele momento e que eram mais contemporâneos. Eu fui vendo isso, porque meu pai tinha uma pequena biblioteca, assim, que seria mais ou menos uma parede dessa, com vários livros desses três assuntos, assim. Ilustradores, principalmente norte-americanos e europeus, história em quadrinho, o que tinha de melhor de gibi, de grandes desenhistas de história, contadas com narrativa de desenho e de balões, que é uma outra linguagem, né, que os profissionais usam para contar uma história, desenhando passo a passo o que está acontecendo, muitas vezes narrando a ação dos personagens, outras vezes colocando eles interagindo e falando. Então tudo aquilo que eu estava fazendo, ao olhar os pintores, os ilustradores e os desenhistas de história em quadrinho, eu estava fascinado com aquilo, e eu estava fazendo uma grande mistura dessa coisa toda já desde cedo na minha vida. Então isso meio que veio me construindo e me levou a ter certeza num determinado momento, com 15 anos, que até eu acho que é cedo para um cara saber o que ele quer fazer na vida, mas eu tinha certeza que eu queria trabalhar com isso, tá? E estava de olho em São Paulo, porque era o único lugar onde existia uma concentração de editoras e de profissionais que mexiam com isso.
existia sempre a conversa assim, você vai trabalhar com arte, vai trabalhar com desenho, isso não dá dinheiro, isso não dá certo, isso é um sonho, isso não é... E aí muitas vezes eu ficava em dúvida. Mas quando eu comecei a ver alguns artistas brasileiros conseguindo fazer, isso me deu muito ânimo. E o primeiro que eu vi e que me trouxe a realidade, a possibilidade de fazer isso, foi o Ziraldo. O Ziraldo, na época, anos 60, já tinha história em quadrinho. Ele desenhava história em quadrinho, era um dos poucos brasileiros que fazia história em quadrinho com sucesso, vendia bem, ia para todos os lugares. Ele tinha personagens que faziam parte de uma turma chamada Turma do Pererê. Ele criou o Saci Pererê, e tinha uma onça, tinha um índiozinho, e era muito bem desenhado, histórias divertidas. Era um artista brasileiro que estava conseguindo publicar. Isso me deu ânimo, me deu vontade, e eu comecei a desenhar. E com a presença do meu pai, eu comecei a experimentar outros materiais que não eram apenas lápis. Comecei a fazer coisa com tinta nanquim, tinta guache. E com 12 anos eu publiquei o meu primeiro trabalho numa revista, que na época era uma revista que fazia comentários e divulgava programação de TV, que era uma coisa que na década de 60, eu sei que isso é paleolítico para vocês, né? Eu sou meio homem da idade da pedra, assim. Os anos 60 é o século passado. Mas é o que se tinha na época. Se tinha a televisão surgindo muito forte, né? E existiam revistas falando sobre isso, então eu comecei a fazer cartoons para serem publicados nessas revistas aqui em Curitiba. E teve um dia que aconteceu um negócio fantástico, que o meu pai, sendo publicitário e tal, ele atendia muitas vezes clientes que estavam vinculados a programas de televisão. E esses caras encomendavam para ele aberturas de programas. E estava sendo lançado na época 2 seriados, e um deles era o Batman. Um Batman antigo, dos anos 60, em preto e branco, episódios de meia hora, assim. E o meu pai, eu não sei se, provavelmente ele fez aquilo de propósito, mas ele chegou para mim e disse: eu não sei muito bem essa coisa de Batman, você faz um Batman para ver como é que é? E eu desenhei um Batman para ele. E ele pegou, porque ele me pediu só para se basear no que eu estava desenhando para fazer o desenho profissional dele. E ele pegou o meu desenho e mandou para a TV. E eu vi pela primeira vez um desenho meu numa tela. E aquilo me deu uma ancorada, assim, tipo, é possível. Você ter um trabalho teu publicado é um negócio emocionante, porque a partir do momento em que isso acontece, ou numa tela de celular, de iPad, de computador, ou no papel, aquilo meio que vem e fica. Ou fica na memória, ou fica aqui, ó. Sabe? Sempre vai ter alguém que vai chegar e vai puxar e vai ver. Vai para dentro da casa das pessoas. Outro dia um amigo me ligou e falou: Rogério, meu filho está aqui do lado e fez um desenho baseado num trabalho seu aqui. Pô, cara, que incrível, não sei o que. Eu disse: que livro que é? Aí ele falou: Dom Quixote, da editora Scipione, que nem existe mais, já foi vendido. Eu disse: não acredito, isso foi em 2017. Eu tinha ilustrado aquele livro em 1986. É esse que está aqui, Rogério? Não. Dom Quixote que está aqui? Sim, esse aí. Posso abrir aqui já? Sim. Para eles irem. Porque aí já vai ilustrando, exatamente esse isso. Desenho aqui. Exatamente isso. Ele está falando. O menino estava copiando esse desenho aí. Ele desenhou o Don Quixote do jeitinho dele e tal, mas bem bacana. O cara fotografou com o celular e me mandou para o WhatsApp. Eu fiquei assim, achei demais, porque é um trabalho que eu fiz em 1986, 20 anos depois, a escola está adotando dentro de sala de aula. É de um poder de comunicação e de permanência incrível, porque ao mesmo tempo que você está desenhando e se divertindo, você está levando comunicação para... Eu estou conversando com vocês quando faço um desenho desse, porque esse desenho é reproduzido 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 vezes. E vai para as escolas, vai para a biblioteca, vai para a tua mão, você leva para casa, o teu pai vê, a tua irmã vê, o amigo vê, o primo, o sobrinho. Quer dizer, isso tem capilariza o trabalho e ele permanece e fica
e é de um poder de comunicação fantástico, está levando cultura, está levando... Como será que ele fez? Né? Técnica, isso aí, por exemplo, eu usei bico de pena, que é vocês devem ter visto já, parecido, canetinha de nanquim. Né? Vai tinta nanquim dentro, que entra num buraquinho e sai na ponta. Pode ser bico de pena, antigamente eles usavam uma coisa chamada bico de pena, que é uma pena de metal, num cabo de madeira, mergulha na tinta, existe embaixo dela um formato meio curvo que retém a tinta ali. Você tem que tomar um cuidado danado quando você aperta para não escorrer tinta e não borrar, porque aí estraga o desenho inteiro. E aí você vai criando esses claros e escuros com risquinhos, que você vai sobrepondo e criando fundos, criando luz, criando volume, todo no tracejado. Né? Tudo isso está indo num trabalho que eu fiz lá não sei aonde, que de repente um cara antes de ontem, me fala, estou vendo aqui. Né? Então eu tenho o trabalho de arte, que é um trabalho bastante solitário, que você faz no teu ateliê sozinho, quieto, concentrado, e é muito prazeroso. Não precisa ser quieto, pode ser ouvindo um rock também, tomando café, né, agitadão, legal, se não for tarde da noite. Aquilo vai para a editora, né? Antes você manda o lápis, eu trouxe uma porção de coisas que eu vou mostrando, você pode ir passando outras coisas. Né? Passa os livros de novo, foi um dos primeiros livros que eu publiquei, aquele primeiro lá. Que aí já é uma outra linguagem para criança pequenininha. Ó. Que eu sempre gostei de variar bastante estilos para não ficar repetindo o mesmo jeito das coisas. Né? Então esse foi um livro, a história é minha também. É um outro tipo de desenho, um traço muito mais limpo, bem diferente daquele do Don Quixote. O Don Quixote é preto e branco, esse é a cores. É uma história de um gnominho que encontra um avião de papel, sobe em cima, sai voando, entra dentro de uma casa, ele está achando muito louco, muito estranho tudo aquilo, e de repente ele vê um outro gnominho muito parecido com ele, também dentro de um avião, vindo em direção contrária, e bate no avião dele, os dois caem no chão, ele sai correndo para um lado, o outro sai correndo para o outro lado, ele volta e conta, e aquilo vira uma lenda no povo dos gnomos, e ele não sabia que ele tinha entrado numa casa e batido num espelho. Né? E aí aquilo virou quase uma religião. Existe uma outra terra, onde existem outros gnomos. Eu fiz artes bem grandes, foram fotografadas, reduzidas, aquarela com traço a lápis, grafite mesmo, grafite 4B, né, em papel texturizado. Pode mandar outros aí que eu vou contando as histórias. Então cada texto que eu pego tem um jeito. Esse é quando eu escrevi, quando vou escrever eu imagino antes, eu imagino a cena e eu olho a cena e falo a respeito dela, aquilo vira um texto. Esse é um trabalho que eu fiz também diferente, ganhou jabuti de ilustração, bem mais realista. Eu trouxe o original disso para vocês verem. É tinta acrílica. Você já leu? Olha, enquanto vocês estão vendo aí, eu vou passar para vocês verem ao vivo. Inacreditável, né, gente? Ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar isso e enquanto eu vou falando, vocês vão vendo, tá? Só não passe o dedo em cima. Pega aí. Isso é tinta acrílica com pincel. Eu colei um pano de tela em cima do papelão. Ali foi o gato, agora vai o rato. Vai passando, tá? Pegue com cuidado, Deus. Com cuidado, vai passando, dá uma olhadinha e vai passando, tá? Agora, o que é legal é o seguinte, ó, gente. Isso daí começou numa coisa assim. Tá? Tem um momento que começa. Então, você começa a fazer e aí não ficou legal. Você, eu não sei, para. Eu errei um monte, joguei fora um monte de coisas. Uma coisa importante é você saber lidar com a frustração. Né? Você tenta, erra, não dá certo, você vai de novo. Quando mostra assim, dá a impressão que você já começou fazendo assim. Não, tem todo um processo de desenvolvimento, passa outro, mas... Sim, sim.
que a gente está Lá o assistindo. profeta conversando com a formiguinha no meio da neve. Ela faz parte do mesmo trabalho. Maravilhoso. Aí pode ir para o outro, aí voltou tudo para A saga de Hércules. a saga de Hércules. Aí eu ilustrei bastante mitologia grega, né? Hércules é um herói. Para trás, vai passando para Vai trás. passando por para favor, trás. queridos. Com cuidado. Deixa eu ver se eu trouxe mitologia grega.